Olá, beijoqueiros e beijoqueiras do meu Brasil! Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Bruno Souza, estamos começando aqui mais um episódio monumental deste programa maravilhoso chamado Morreu, mas Passa Bem, onde a gente fala sobre discos que ficaram aí enterrados, seja pela crítica, pelo público ou pelos próprios artistas. E hoje a gente vai falar de um disco que inclusive fez parte de uma das pautas recentes do Cabine 909, quando a gente falou sobre grunge, mais especificamente quando a gente falou sobre artistas que já tinham uma carreira estabelecida na época ali, né, no começo dos anos 90 e que tentaram dar uma mordiscadinha ali no gênero. E entre esses álbuns a gente falou de Bon Jovi, a gente falou de uma caralhada de gente. E nesse meio a gente falou do Carnival of Souls, o 17º disco de carreira, vejam só, do Kiss. O disco, que foi o último do Kiss, com a formação que eu considero a mais metaleira ali, foi o último disco, na verdade, gravado pelo Kiss na sua fase sem máscara. Foi, na verdade, gravado entre o final de 95, o comecinho de 96, ou seja, o grunge já vinha meio em baixa. O Kiss, cara, tem um histórico de entrar nas modas quando elas estão acabando. Eles fizeram isso com o lance dos discos conceituais, lá no comecinho dos anos 80, e aí fizeram isso novamente com o grunge. Quando a moda do grunge já estava caindo, os caras decidiram que era hora de tentar, e aí produziram esse disco, que é, na minha opinião, o disco mais pesado de toda a carreira do Kiss. Tem realmente uma sonoridade que lembra muito as coisas de um grunge mais para os lados ali do Alice in Chains e tal. Mas é um disco que, por incrível que pareça, pelo menos na minha humilde opinião, funciona. O disco, como eu disse, foi gravado entre o final de 95 e o comecinho de 96. E aí tava meio que naquela vai sair, acabou não saindo porque Paul Stanley e Gene Simmons decidiram voltar com a formação original do Kiss, e aí lançaram o Psycho Circus, fizeram uma baita de uma turnê que inclusive veio pro Brasil e tal. E aí engavetaram o disco, mas o disco acabou sendo muito mal engavetado e vazou. E aí começou a ser comercializado como bootleg por aí. Como o disco já estava circulando pelos meios ali dos fãs mais fervorosos da banda, os caras que não perdem uma chance de fazer uma grana falaram, pô, o disco já tá por aí mesmo, só libera ele oficialmente para tentar fazer ali uma graninha, já que já tinham gastado grana para gravar, né? Vamos tentar recuperar um pouquinho aí. O disco teve um único single para promovê-lo. Não teve turnê, obviamente, porque os caras já estavam trabalhando ali com o Psycho Circus. Na verdade, eu esqueci de falar, o disco foi gravado entre o final de 95 e o começo de 96, mas esse lançamento oficial pela banda só aconteceu lá em 97, quando os caras já estavam na meiuca da turnê de divulgação do Psycho Circus. Então, o disco não teve turnê, não teve... O trabalho de divulgação foi mínimo. Teve um single, que foi Jungle, que para os padrões do Kiss e para o que se esperava de um disco que foi lançado tão nas coxas, até que foi razoavelmente bem sucedida. Jungle alcançou a 27ª posição na Billboard, mas a promoção do disco acabou aí. Além de Jungle, que eu considero bem bacana, eu destaco outras 3 faixas entre as 12 que compõem o Carnival of Souls. A primeira dessas 3 outras faixas é justamente a faixa de abertura do disco, que se chama Hate. O vocal principal do Gene Simmons. A música é bem pesada, bem com essa pegada carrancuda mesmo, que perdura por todo o restante do álbum. E é uma pena que a banda nunca tocou Hate ao vivo, porque ela funcionaria muito bem. Infelizmente os caras nunca tocaram Hate e nenhuma das outras faixas do disco ao vivo, que é uma pena. Outra faixa que eu destaco do disco é a 4ª música, que se chama Childhood's End. E ela tem uma curiosidade. Um dos compositores dessa música é o Tommy Thayer,
que veio anos depois a fazer parte do Kiss e é hoje um membro da banda. E por falar em faixas curiosas, a última que eu destaco é justamente a última faixa do disco, se chama I Walk Alone. A letra foi composta pelo Gene Simmons com o Bruce Kulick, guitarrista da banda à época, e é a única faixa da discografia do Kiss que é cantada pelo Bruce Kulick. O Carnival of Souls, no fim das contas, é um disco bem 8 ou 80, mesmo entre os fãs mais fervorosos da banda, sim. Ou a galera gosta, e quem gosta, gosta muito, ou a galera detesta e não aguenta olhar nem para a capa do disco. Eu, sinceramente, acho um descasso, principalmente se comparado com o que o Kiss vinha fazendo à época. O Psycho Circus, que foi gravado um pouco depois, que foi gravado um pouco depois, mas lançado um pouco antes e é bem fraquinho. Então, se comparado com o que a banda vinha fazendo na época ali, eu acho realmente um descasso. Como eu disse no episódio do Grunge, não é o disco mais honesto da carreira do Kiss, e como o Danilo questionou, inclusive no mesmo episódio, é bem difícil achar um disco honesto na carreira do Kiss. Mas, cara, eu acho que vale a pena pelo menos você ir lá e dar uma escutada. Tá disponível em todas as plataformas de streaming. Ouve lá e volta aqui pra dizer o que você achou. Hoje o Kiss virou esse grande circo, né? Um negócio que, cara, tipo, a música perdeu muito foco. E eu acredito que o Carnival of Souls é o finalzinho, o último respiro da fase em que os caras ainda se preocupavam minimamente com a composição e com o que estava indo para os discos ali. Então, por isso que eu recomendo que você realmente vá lá dar uma escutada. E a gente volta daqui a 2 semanas com um outro Morreu Mas Passa Bem. E na semana que vem com um Cabine 909. Ok? É isso. Um beijo. Mua.